Olá, eu quero compartilhar com você um estudo muito interessante baseado num livro de John Stott, né, que é o Discípulo Radical. Mas vai ser a primeira série do estudo. E antes, porém, de nós estudarmos essa lição, né, a respeito do inconformismo, eu convido você a orar comigo. Senhor, nós recorremos a Ti, pois nós dependemos totalmente da orientação do Teu Santo Espírito, na iluminação de nossas mentes, para que possamos compreender os Teus ensinos a respeito da palavra inspirada. Aviva em nós as forças da memória, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu gostaria de falar a respeito do inconformismo. Esse vai ser o título desse estudo. E, como eu já disse, baseado no grande tema, que é justamente o discípulo radical de John Stott. O texto áudio para nós, o texto base, vai estar ali registrado na primeira carta do apóstolo Pedro. E nós somos cidadãos dos céus, mas somos também deste mundo. E estar no mundo, por exemplo, de fato, é um grande desafio que nós enfrentamos, não é verdade? Porque nós estamos aqui, mas não somos dele. E isso é importante que a gente tenha conhecimento. Ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, né, é para nós a grande tensão, né? E viver e servir na sociedade que nos cerca. Embora nós não sejamos deste mundo, mas nós temos um compromisso com este mundo, não com o sistema corrompido do mundo, mas um compromisso com o objeto do amor de Deus, que são as pessoas, sem assumirmos também, evidentemente, os mesmos valores deste mundo. Então, o grande desafio que é proposto pelo escritor e palestrante John Stott. Nesse primeiro capítulo de seu livro, ele fala sobre isso. Eu até aconselho, se você desejar, que você compre esse livro, que é muito bom, que é O Discípulo Radical de John Stott. E ele nos lembra que nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, que seria uma espécie de escapismo, né? Então, eu quero preservar a minha santidade e eu fujo desse mundo literalmente. Faríamos o quê? Semelhante ao que fizeram no período medieval, os grandes monges, né, que foram para os desertos e foram se recolher ali nos seus mosteiros, fugindo do mundo. Mas veja só, não é essa a proposta de John Stott. E nem tampouco sacrificar a nossa santidade, nos conformando a ele, ou seja, tomando a forma do mundo ao qual nós estamos inseridos. Então, de certa forma, tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Nós não podemos buscar por esses, ou trilhar por esses caminhos, né? Buscar esses caminhos para nós. E no exercício desse engajamento, sem comprometimento dos nossos valores, nós enfrentaremos pressões que concorrerão pela nossa atenção e fidelidade. E aí, então, o escritor do livro, John Stott, ele cita 4 dessas pressões contemporâneas para nós, né? 4 dessas pressões que nós vamos ter que enfrentar diante desse grande desafio de estar no mundo, mas não ser do mundo. Uma delas é o pluralismo, a outra é o materialismo, o outro é o relativismo ético e também o narcisismo. Esses ismos que nós estamos falando aqui, na verdade, são alguns dos atalhos sedutores que se apresentarão como uma espécie de alternativa às exigências do verdadeiro caminho cristão. A igreja, então, ela tem enfrentado e combatido essas pressões, não é de agora, é desde o seu nascimento. Desde quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a sua igreja, ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso não é nenhuma novidade, né? Então, nesse estudo, por exemplo, nós vamos analisar um trecho da carta de Pedro, ou seja, aquela carta que ele escreveu aos seus primeiros leitores para algumas comunidades cristãs do primeiro século, e todas elas localizadas numa região que hoje faz parte ali da Turquia, né?
E será que essas mesmas, ou seja, essas primeiras comunidades, será que elas enfrentavam problemas e pressões similares às nossas? Será que essas comunidades ali do primeiro século enfrentavam as mesmas pressões que nós? Como é que as orientações do apóstolo, por exemplo, podem ser úteis para a nossa situação, nos encorajando a perseverar num caminho de discipulado radical? Como é que esse estudo pode ser importante para nós, sendo que ela foi escrita há tanto tempo atrás? Vamos refletir um pouco para podermos entender o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso. E eu peço a você que, se você tem uma Bíblia aí em sua casa, que você então acompanhe comigo a leitura que eu farei na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o capítulo 2, verso 12. Então, se você tem aí uma Bíblia, você acompanha essa leitura que farei agora nesse instante. Então vamos lá, 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 13 até o final, 13 vai até o final, depois o capítulo 2, versículo de número 12. Assim nos diz a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade,
Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora sois povo de Deus, que agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vós vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo firme o exemplar, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, esses são os textos que nós vamos tomar aqui por base para o nosso estudo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que, considerando, por exemplo, as orientações de Pedro aos seus primeiros leitores, nós podemos destacar aqui algo interessante. Primeiro, aquelas que incentivam a participação e serviço na sociedade onde nós estamos inseridos. Então, Pedro tem essa preocupação de nos dar essa orientação de que, como cristãos, eu tenho, de alguma forma, que eu preciso ser incentivado a praticar um serviço cristão em prol da sociedade na qual estou inserido, mesmo que eu não seja deste mundo neste aspecto. A segunda coisa é aquelas que alertavam, ou seja, sobre o comportamento diferenciado que aqueles deveriam cultivar na prática cotidiana. Então, os nossos irmãos lá do primeiro século, eles deveriam observar isso. E Pedro chama atenção para essa realidade, que eles precisariam cultivar um comportamento, ser o diferencial na sociedade a qual eles pertenciam. Não é pessoas alienadas, não é ser pessoas alheias à realidade do seu mundo, alheias à realidade do meio onde eles viviam, no contexto onde eles viviam. Pois bem, aí nós temos então um ensinamento, ou seja, o que é que uma dessas correntes ensina hoje? O pluralismo, por exemplo, afirma que todo ismo, ou seja, todas essas ideologias têm o seu valor e merece o nosso respeito. Portanto, então, quando o pluralismo prega isso, ele então rejeita as alegações cristãs de perfeição e de singularidade. Porque nós pregamos que a palavra de Deus é a única regra infalível de fé e prática e ela é singular e que não há salvação fora de Jesus Cristo. Em outras palavras, então, o pluralismo ele questiona a exclusividade e a singularidade de Jesus Cristo como único caminho para a salvação da humanidade. Agora, eu pergunto, como é que Pedro ressalta a centralidade de Cristo como único caminho providenciado por Deus para a nossa salvação? Como é que ele trabalha isso? Eu chamo a sua atenção para observar o que é que nos ensina no versículo 13 do texto que nós acabamos de ler. Ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha só o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo então que, em outras palavras, a nossa esperança não pode ser convergida para qualquer outra direção, a não ser por Jesus Cristo e na sua graça. Agora eu peço para você ver também os versículos 18 até o versículo 21, aonde mesmo Pedro, ele diz o seguinte: versículos 18 ao 21, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito, sem mácula, e o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E ainda eu quero chamar a sua atenção para os versículos 4 ao versículo número 8 do próprio capítulo 2, que foi o texto subsequente que nós lemos. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então eu quero que você observe, por exemplo, o que Pedro está ensinando aí. Ou seja, a suficiência das Escrituras e a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Então isso vai na contramão do que prega o pluralismo, que ensina que qualquer outra verdade é uma verdade relativa e nisso eles incluem também a verdade absoluta da palavra de Deus. Agora, observe as imagens que Pedro utiliza quando ele está pensando, então, lá nos judeus e nos gentios que faziam parte daquelas comunidades. No verso 19 do capítulo 1, ele diz assim: mas pelo precioso sangue como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quando você olha para versos 6 e verso 7 do capítulo 2, ele diz: pois isso está na Escritura, ou seja, a fonte da veracidade, a fonte da verdade é lá, a Bíblia. Eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Queridos, então, o que nós podemos concluir disso? Podemos concluir que realmente quaisquer outras verdades, a parte da palavra de Deus, realmente são verdades relativas. Ou seja, elas mudam, estão sujeitas aí ao postulado daquele que a afirmou. Com relação à palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus diz: seca-se a erva, murcha a sua flor, mas ela permanece para sempre. Então, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único caminho para a nossa salvação. Por outro lado, além do pluralismo, nós temos também o materialismo. O materialismo é uma preocupação com as coisas materiais, que podem abafar a nossa vida espiritual. Então, por duas vezes no trecho que nós lemos aqui em estudo, Pedro, então, ele enfatiza o caráter transitório da nossa morada. Ou seja, ele fala a respeito da nossa peregrinação neste mundo. No versículo 17, Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Perceba aí o verbo portem-se, que no grego o termo indica uma residência temporária. Se você olha para o versículo 11 do capítulo 2, ele diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
Mas de que maneira que essa consciência de transitoriedade poderia ajudar aqueles cristãos e a nós também a vivermos uma vida pautada pela simplicidade e o desapego dos bens materiais? Hoje nós vivemos, por exemplo, nos dias terríveis em que muitas religiões, muitas igrejas, muitas denominações ensinam, na verdade, que abraçar a fé é abraçar também uma teologia chamada teologia da saúde e da prosperidade. E não é isso que a palavra de Deus fala. Quando você prega a teologia da prosperidade, você está pregando um apego aos bens materiais. Você está pregando e ensinando que os valores que nós temos são os valores que temos aqui. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Que peregrino e forasteiro que fixa morada ali e começa a agregar bens e riquezas naquele lugar. Se nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos aí com uma morada transitória. Por isso nós não podemos ter apego aos bens materiais. E olha que coisa interessante, todos os padrões morais que nos cercam, eles estão se desfazendo. Eu não preciso falar muito sobre isso, porque basta você ver na internet, você ver na televisão, você vai perceber o quê? Que aquilo que você aprendeu como valores morais estão sendo solapados, estão sendo questionados, estão mudando os valores. Muitos fazem até charge de mudanças de conduta, mudança policial prendendo trabalhador e o bandido sendo solto, enfim, a prática obscena sexual sendo valorizada como arte e aí a moralidade então caindo por terra. As pessoas se confundem diante da existência de quaisquer absolutos e o relativismo então ele permeou a cultura e ele tem infelizmente, se infiltrado na igreja também. Pedro não deixa nenhuma dúvida de que existe o certo e que existe o errado. Nós não podemos perder essa linha divisória de certo e errado. O que estão tentando fazer hoje na sociedade é apagar essa linha ou deixá-la tênue, de maneira que você já fica confuso e não sabe o que é certo e o que é errado. Pedro não tem dúvida alguma, Pedro coloca isso muito claro, de que é o certo e o que é errado, e que os cristãos devem seguir um determinado padrão de comportamento moral. Ao olhar ali pelos versículos 14, versículo 15 do capítulo 1, depois os versos 17, 18, verso 22, capítulo 2, verso 1, né? Verso 9, verso 11, ele vai ensinar isso daí. Pedro escreve também que os cristãos devem viver o que? De maneira exemplar. Ora, o que seria isso para nós? De maneira exemplar entre os pagãos, muitas vezes dá a impressão de que é você ser diferente ao ponto de ser objeto de gozação e de zombaria. A gente às vezes vê, por exemplo, em matérias que pessoas humildes, simples, endividadas até, acham ali em aeroportos ou em algum lugar maletas, né? Algum objeto contendo valores materiais, dinheiro, né? E aí então ele se preocupa em identificar o dono que perdeu esse objeto. Ele vai até algum lugar para tornar público que ele encontrou esse objeto. E aí quando encontra, vem a reportagem, faz todo aquele alarde, né? E vai entrevistar, vai sondar a vida dessa pessoa, vai ver que é uma pessoa simples, é um assalariado, algumas vezes até um desempregado. Vai ver ele está assim, com dívidas, com a água cortada, não tem o que comer em casa. E aí como que a sociedade, na sua maioria, vai julgar isso? Vai dizer, esse é um coitado de um imbecil que não sabe viver, deveria ter aproveitado aí o dinheiro que veio para ele. O dinheiro não é dele. Então esses são os valores da relativização dos valores morais que nós temos vendo que a sociedade vem se perdendo ao longo do tempo. Mas Pedro aqui exorta que nós tenhamos um modo de viver exemplar perante os pagãos, entre os pagãos. E viver de modo exemplar é ser diferente, não é na vestimenta, não é no modo do uso e costume. Na verdade, ser diferente é ser diferente no que diz respeito ao comportamento que nos identifica com aquele que nos resgatou deste mundo decaído e corrompido. Como é que você descreveria, por exemplo, um modo exemplar de vida? Qual que seria o objetivo final deste modo de viver dos cristãos? Para ser bonzinho? Não, absolutamente que não.
Quando nós vivemos de conformidade com aquilo que Deus estabeleceu para nós, nós glorificamos a Deus e fazemos com que aqueles que ainda sejam incrédulos vão acabar também glorificando a Deus pelo nosso bom procedimento. Mas nós temos também, queridos e queridas que assistem, o narcisismo, né? Não é nazismo, não, narcisismo, tá bom? Que é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Eu me amo, eu sou apaixonado por mim, então eu me basto, sou eu e nada mais, eu sou o melhor. Imagine como deve ser difícil viver numa comunidade de narcisos, né? Se você encontrar um narciso já é complicado. Agora imagine uma comunidade de narcisos onde cada um se considera melhor do que os outros. Não dá. Pedro oferece algumas instruções importantes sobre isso no trecho do capítulo 1, capítulo 1, verso 22, até o capítulo 2, verso 3. Como os cristãos deveriam se comportar uns em relação aos outros. Como é que Pedro coloca isso? Como a fragilidade da nossa humanidade, lá no versículo 24, do capítulo 1, pode nos ajudar a ter uma visão mais equilibrada de nós mesmos. Às vezes nós temos uma visão distorcida de quem eu sou. E aí, nesse caso, para que eu tenha uma visão correta de mim mesmo, eu preciso me olhar não em relação ao outro, eu preciso me olhar em relação a Deus. O próprio Pedro diz: sede santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Ora, quando ele diz isso, ele não está dizendo em relação ao meu próximo, porque pode ser que eu me ache sempre o melhor em relação ao outro, eu não sou tão ruim assim. Mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo em relação a Deus, eu serei sempre pequeno, como uma criança. Então a visão que eu passo a ter de mim mesmo quando eu olho para Deus, e eu então passo a ter uma visão equilibrada de mim mesmo. E se de fato nós nos comportássemos assim, quem sabe como um bebê recém-nascido, como ele diz aqui, que deseja ardentemente o genuíno leite, né? E que tipo de vivência comunitária poderíamos experimentar? Eu talvez viveria então uma vida de mais respeito para com o meu próximo, vendo que eu sou apenas um bebê, sendo que eu sou apenas uma criança. Isso em relação a Deus, eu não sou nada. Então vamos lá. Em face dessas tendências que nós enfrentamos, nós somos chamados a um inconformismo radical. Então o discípulo radical precisa viver um inconformismo também radical, não a um conformismo medíocre. Diante do desafio do pluralismo, nós devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos basta para a nossa salvação, só Ele é a solução para os nossos problemas, tanto presentes quanto futuros. E diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade. Não devemos ter ostentações. Considero que somos peregrinos aqui, nós estamos aqui transitoriamente. Diante do desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade de obediência. E diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. Cada geração, na verdade, às vezes quer que Deus dance conforme a sua música. Nós nos deparamos com essa situação. Quando a palavra de Deus fala ao meu coração, ela me inquieta, ela me incomoda, eu quero então criar uma comunidade na qual eu possa, ficar bem à vontade, na minha zona de conforto, sem que ninguém me incomode. Então eu pego Deus e o coloco ali para dançar a música que eu quero. E cada geração se queixa de que Deus não cumpre as suas expectativas. Então, como crianças entediadas e chorosas, diferente da criança que deseja ardentemente, mas Deus é quem faz as exigências a nós e não nós a Ele. Não é o contrário. É Deus que nos inclui em seus planos e não nós que o incluímos nos nossos. Às vezes nós fazemos nossos planos e deixa eu ver onde eu encaixo Deus aqui. Não. É Deus é quem nos coloca nos seus planos. Agora, caminhando para o nosso encerramento, nós podemos, queridos, considerar o pluralismo e o relativismo ético como os dois lados de uma mesma moeda. Muito provavelmente as pessoas com as quais você convive todos os dias sofram a influência dessas duas tendências contemporâneas.
Como é que o seu relacionamento com elas poderia ajudá-las a entender melhor a singularidade de Cristo e a necessidade de uma vida pautada pela obediência a Deus? Porque o que você vai ser questionado muitas vezes, essa é a sua verdade, é relativa. A palavra de Deus é absoluta. Só há uma singularidade, a singularidade de Jesus Cristo. Que qualidades devem caracterizar, por exemplo, seus relacionamentos para que esta influência positiva aconteça? E de que modos o materialismo, por exemplo, pode estar se instalando sorrateiramente na sua vida pessoal e familiar e também na vida de sua comunidade cristã? Você consegue discernir sinais desse comprometimento com uma preocupação desmedida com os bens materiais? Se fala tanto em capitalismo, enfim, mas o problema é que nós temos ali propagandas, nós temos aí as mídias que têm o objetivo de despertar em nós necessidades as quais nós não tínhamos. E nós passamos então a alimentar essas necessidades e passamos a viver em função de querer suprir essas necessidades materiais. E agora, para terminar, pensamos assim: eu e Deus. Diga assim: ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs. Dai-me a vida pelos vossos mandamentos. E eu cito aqui o Salmo 119, versículo 33 ao 37. É uma tradução aí do Salmo, de acordo com a CNBB. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que você não se deixe levar por essas correntes que aí estão. Esse é o inconformismo radical. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse século. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto que nós prestamos a Deus de forma racional. Quando ele diz não vos conformar, não tome a forma deste mundo. Isso é o inconformismo. Não se amoldar aos valores corrompidos de nosso século. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu sou Paulo de Tarso, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário da Junta de Missões Nacionais e pastoreio o campo da IPB de Cacilândia, Mato Grosso do Sul.